16, 47, 16 de dezembro de 1944. Floresta das Ardenas, setor leste de Bastogne, Bélgica. O tenente Elias Crowe, ajoelhado na lama de uma vala rasa, a 300 metros da linha de árvores principais. Chuva fina e constante, temperatura em torno de 2 graus Celsius, visibilidade reduzida a 50 metros pelo nevoeiro e fumaça de fogueiras apagadas. Equipamento: fuzil M1 Garand, granadas MK2 presas ao cinto, rádio portátil SCR-5 de 36 ao lado, carregado com pilhas semidescarregadas. Crowe ajusta o colarinho da jaqueta de lã úmida, os dedos enluvados escorregando no metal frio do fuzil. Atrás dele, os 28 homens da 8ª Companhia de Infantaria da 101ª Divisão Aerotransportada ocupam posições semelhantes, espalhados em um arco de 150 metros ao longo da vala. O sargento Harlan verifica o pente do seu Thompson, o clique audível acima do gotejar da água nas folhas. Nenhum som de motores ou tiros distantes, apenas o vento cortante nas copas dos pinheiros. Às 16h52, o rádio crepita. A voz do quartel-general, distorcida pela estática, transmite ordens: avançar para o sul, contornar o riacho Ourthe, estabelecer posição de observação na elevação marcada como ponto bravo no mapa. Sem menção a hostilidades imediatas, Crowe responde com confirmação curta, o microfone úmido contra os lábios. Os homens se levantam devagar, botas afundando na terra encharcada. Formam 2 fileiras irregulares, rifles apontados para baixo, mochilas de lona rangendo nos ombros. O grupo inicia o movimento às 16h55, passo lento para evitar ruído excessivo. O terreno inclina-se para baixo, raízes expostas, forçando desvios constantes. A chuva intensifica, transformando o solo em lama pegajosa que suga as solas. Crowe lidera o primeiro pelotão, olhos fixos no mapa dobrado na mão esquerda, bússola na direita. Harlan cobre a retaguarda, sinalizando pausas a cada 100 metros para a escuta. Nenhum contato visual com patrulhas inimigas. O nevoeiro engole os contornos das árvores. Às 17h12, alcançam o riacho Ourthe, largura de 8 metros, correnteza moderada pela cheia recente. 2 soldados estendem uma corda improvisada de nylon entre troncos, testando a tensão. Crowe cruza primeiro, água gelada subindo aos joelhos, o fuzil erguido acima da cabeça. Os homens seguem em fila única, um a um, o barulho da água abafando respirações ofegantes. Um soldado escorrega na margem oposta, caindo de joelhos. Harlan o puxa para cima sem palavras, apenas um gesto com a cabeça. Do outro lado, o grupo reorganiza às 17h20. A elevação do Ponto Bravo surge a 400 metros adiante, um morro baixo coberto de arbustos espinhosos. Crowe divide o pelotão, 10 homens para flanquear pela esquerda, o resto pelo centro. Avançam em zigue-zague, parando a cada 50 metros para varredura visual. O cansaço aparece nos passos arrastados. Um homem tosse baixo, limpando o nariz com a manga. Nenhum sinal de presença alemã além de pegadas antigas na lama, possivelmente de caçadores locais. Às 17h35, o primeiro pelotão atinge a base do morro. Crowe sobe agachado, usando raízes como apoios, o suor misturando-se à chuva no rosto. No topo, às 17h41, posiciona-se atrás de um tronco caído. O rádio é acionado novamente. Relatório de posição enviada, confirmação de terreno livre recebido do QG. Os homens se espalham em uma linha de sentinelas, rifles apoiados em joelhos, olhos no vale abaixo. A visibilidade cai para 30 metros. Lanternas são proibidas para evitar detecção. O silêncio dura até 17h48. Um ruído distante, como galhos estalando, ecoa do sul. Crowe ergue a mão, sinalizando alerta. Harlan move-se para a direita, binóculos na mão, varrendo o nevoeiro. Nada visível. Os homens congelam em posições, dedos nos gatilhos, mas sem disparos.
O som não se repete. Após 2 minutos, Crow retoma a postura, ordenando rotação de vigia a cada 15 minutos para combater o frio. Às 18h02, o segundo pelotão junta-se no topo. O grupo total agora ocupa o ponto Bravo, escavando valas rasas com as baionetas. A lama resiste, ferramentas improvisadas quebrando unhas. Um soldado divide rações frias, barras de chocolate endurecidas e pão enlatado, mastigados em silêncio. O rádio permanece quieto. Bateria em 40%, indicada pelo medidor. Crow anota posições no caderno de campo, tinta borrando na umidade. O nevoeiro engrossa às 18h15, reduzindo o campo de visão a 20 metros. Um homem na extremidade esquerda reporta sombra em movimento abaixo, mas ao sinalizar, o grupo nada vê além de galhos balançando. Decisão tomada, reforçar a linha com sentinelas duplas. Harlan posiciona 2 homens 10 metros adiante, camuflados com folhagem. Nenhum tiro, apenas espera. Às 18h27, o primeiro contato ocorre. Um clarão breve no sul, seguido de um assobio agudo. Projétil de artilharia cai 200 metros à esquerda. Explosão abafada pelo terreno úmido, solo tremendo levemente. Crow grita ordem para a dispersão. Homens rolam para valas, rifles apontados na direção. Segundo projétil impacta 150 metros adiante, cratera rasa na lama, sem baixas. O fogo cessa após o terceiro tiro, às 18h30, erro de cálculo inimigo, evidente pela dispersão aleatória. O pelotão reage com reposicionamento. 3 homens movem-se para cobrir o flanco exposto, arrastando-se na barriga. Comunicações confusas no rádio. QG questiona a origem. Crow responde com coordenadas aproximadas. Estática, interrompendo a transmissão. Nenhum contra-ataque imediato. O inimigo parece testar defesas sem compromisso total. Fadiga pesa. Um soldado deixa cair o elmo na lama, recuperando-o devagar. Às 18h42, patrulha de reconhecimento é enviada. 4 homens descem o morro em pares, intervalos de 20 metros. Retornam às 18h55 sem contato, reportando trilhas frescas no vale, possivelmente de veículos leves. Crow anota: possível presença de elementos da 5ª Divisão Panzer, mas sem confirmação visual. O grupo reforça posições, distribuindo munição de forma desigual devido a contagens imprecisas nas mochilas. A noite avança às 19h10, temperatura caindo para 0 graus, geada formando nas armas. Um homem treme visivelmente, mãos rígidas no fuzil. Harlan o substitui na vigia sem alarde. O rádio crepita com ordens novas: manter posição até amanhecer, aguardar reforços. Nenhum detalhe sobre o tamanho da ameaça alemã. Os homens se revezam em turnos curtos, movimentos lentos para conservar energia. Às 19h25, sons de motores distantes ao sul, abafados pelo nevoeiro. Crow sinaliza silêncio absoluto. Os motores param após 5 minutos, sem avanço perceptível. Decisão: não engajar, observar apenas. Um soldado move-se desnecessariamente para ajustar a posição. Galho estalando. Harlan o repreende com um gesto, realinhando o flanco. O turno termina às 19h40 sem incidentes adicionais. O pelotão enterra um soldado ferido levemente no braço por estilhaço da artilharia anterior. Curativo improvisado com gaze úmida. Relatório enviado. Posição segura, hostilidades mínimas. No QG, a inteligência interpreta como sondagem rotineira, subestimando a concentração alemã acumulada. Às 19h45, o nevoeiro densifica ainda mais, limitando a visão a 15 metros em alguns pontos. O tenente Crow verifica o relógio de pulso, o mostrador fosforescente emitindo um brilho fraco sob a jaqueta. Os homens da 8ª Companhia mantêm posições nas valas rasas do Ponto Bravo, corpos encolhidos contra o frio que agora atinge 1 grau Celsius.
O sargento Harlan circula pela linha, ajustando sentinelas com toques no ombro. Um soldado no flanco direito responde devagar, os movimentos retardados pela hipotermia incipiente. O rádio SCR-536 crepita às 19h52, bateria agora em 35%. A voz do quartel-general entrecortada instrui: patrulhar o Vale Sul em profundidade, mapear trilhas de veículos, retornar antes das 21h00. Crowe confirma, anotando coordenadas no caderno úmido. Divide o grupo. Ele lidera 6 homens para o reconhecimento. Harlan comanda o restante na defesa do morro. Os selecionados recebem munição extra de um estoque compartilhado. Contagem aproximada de 20 cartuchos por fuzil M1 Garand. Granadas limitadas a 2 por homem. O pelotão de reconhecimento desce o morro às 20h00, em formação escalonada, intervalos de 10 metros. Botas deslizam na inclinação íngreme, raízes escorregadias, forçando pausas frequentes. Crowe consulta a bússola a cada 50 metros, desviando de arbustos densos que rasgam as mangas das jaquetas. O riacho Orte ecoa à esquerda, correnteza mais forte na escuridão. Nenhum som além do gotejar constante e respirações controladas. Lanternas permanecem apagadas. Às 20h12, alcançam o vale plano, terreno irregular com poças de lama profunda. Crowe sinaliza dispersão em pares. 2 homens cobrem o avanço, rifles apontados para frente, enquanto os outros varrem os flancos com olhares fixos no solo. Pegadas frescas aparecem na terra amolecida, marcas de rodas largas, possivelmente de half-tracks, KFC. 251, espaçamento de 5 metros entre sulcos. Um soldado para, agachando-se para tocar a borda de uma marca. A umidade indica passagem recente, menos de 2 horas. O grupo prossegue às 20h18, ritmo reduzido para evitar ruído. Um galho seco estala sob o pé de um homem. Crowe ergue o punho, congelando todos por 30 segundos. Nada segue o som. Continuam agora em zigue-zague, contornando uma clareira de 20 metros onde o nevoeiro se dissipa ligeiramente. Às 20h25, avistam contornos vagos a 40 metros, silhuetas de veículos parados, cobertos por lonas, possivelmente 3 ou 4. Nenhum movimento visível, motores silenciados. Crowe ordena observação estática às 20h28. Os pares se abaixam atrás de troncos caídos, binóculos passados de mão em mão. Detalhes emergem devagar. Um tanque Panther camuflado com galhos, torreta virada para o norte e 2 caminhões Opel Blitz ao lado, rodas afundadas na lama. Som de vozes baixas em alemão, fragmentos de conversa sobre combustível escasso, abafados pelo vento. Nenhum sentinela isolado. O perímetro parece desguarnecido, erro tático por fadiga inimiga. Às 20h35, decisão tomada. Recuar sem engajamento. Crowe sinaliza retirada lenta, homens virando de costas em uníssono. Um soldado tropeça em uma raiz exposta, caindo de joelhos com um gemido abafado. O par o levanta, mas o ruído ecoa. Pausa de 1 minuto. Escuta. Revela passos distantes, possivelmente uma patrulha alemã reagindo ao som. O grupo acelera o recuo, passos mais pesados na subida inicial do vale. Retornam ao ponto Bravo às 20h48, ofegantes, relatando ao Harlan em sussurros. Crowe descreve as posições inimigas no mapa, traçando linhas aproximadas com lápis borrado. O sargento reorganiza sentinelas, adicionando 2 homens no flanco sul para monitorar trilhas. O rádio é acionado às 20h52. Relatório enviado com coordenadas dos veículos, mas estática intensa corta a transmissão no meio. Confirmação parcial recebida, QG pedindo repetição. A noite aprofunda às 21h00. Temperatura estabilizando em 2 graus, geada endurecendo nas bordas das valas. Um soldado no centro da linha tosse repetidamente, som ecoando no silêncio. Harlan o move para trás, substituindo por outro.
Rações frias são distribuídas novamente, mastigadas devagar para conservar calor. Nenhum fogo permitido. Mãos tremem ao manusear cartuchos, dedos rígidos forçando erros em recargas. Às 21h15, sons de motores recomeçam ao sul, mais próximos, ronco de diesel abafado pelo nevoeiro. Crow posiciona observadores com binóculos, varrendo o vale. Veículos movem-se devagar, faróis apagados, possivelmente reagindo ao relatório inimigo sobre o ruído anterior. O pelotão se prepara, rifles engatilhados, granadas ao alcance, mas sem ordem de fogo preventivo. Um homem ajusta a posição desnecessariamente, rifle batendo em uma pedra. O clique metálico soa alto, seguido de silêncio tenso. Os motores param às 21h22, a 300 metros estimados. Passos de botas ecoam irregulares, sugerindo patrulha de 10 a 15 homens, reagindo com confusão ao terreno escuro. Crow sinaliza contenção. Homens se imobilizam, respirações retidas. A patrulha alemã avança até 150 metros. Vozes em alemão questionando o escuro, lanternas piscando brevemente antes de apagarem. Erro de coordenação. Luzes revelam posições por 1 segundo, permitindo contagem aproximada de silhuetas. Às 21h28, primeiro disparo alemão, tiro isolado de MP-40, bala passando 20 metros à direita, impacto em árvore com lasca de casca, reação do pelotão. Crow ordena fogo supressivo curto. 3 rajadas de Thompson de Harlan, seguidas de disparos controlados de M1. Baixas inimigas não confirmadas. A patrulha recua desordenada, gritos de confusão ecoando, sem contrafogo organizado. Silêncio retorna após 40 segundos, fumaça de pólvora misturando-se ao nevoeiro. O pelotão reposiciona às 21h35. 2 homens arrastam um ferido leve no ombro para trás da linha, curativo com ataduras úmidas. Munição contada, redução de 15% no primeiro pelotão, distribuição desigual, forçando trocas lentas. Rádio crepita às 21h40. QG confirma reforços ao amanhecer, mas subestima o movimento alemão como sondagem isolada. Crow anota discrepâncias no caderno, tinta quase seca pela geada. Às 21h55, patrulha inimiga retorna, agora com apoio de metralhadora MG-42. Fogo sustentado a 200 metros, balas traçantes cortando o nevoeiro. O pelotão se abriga nas valas, solo tremendo com impactos próximos. Resposta: granada MK2 arremessada por Harlan. Explosão abafada desviando o fogo por 20 segundos. Inimigo cessa às 22h02. Recuo lento, aprendendo com o erro, mas sem mobilização total. Fadiga visível. Um soldado americano deixa cair o pente do fuzil na lama, recuperando-o com mãos trêmulas. O turno de vigia rotaciona às 22h10, homens revezando em duplas para combater o sono. Sons esporádicos de veículos ao sul persistem, mas sem avanço. Decisão de Crow: enviar mensageiro a pé para relatar diretamente, evitando o rádio falho. O homem parte às 22h15, desaparecendo no nevoeiro sem retorno imediato. O pelotão espera. Comunicações internas confusas sobre posições, um flanco esquerdo exposto por realocação errada. Às 22h30, geada cobre as armas, travas rangendo ao teste. Um soldado move-se para limpar o cano. Galho estalando novamente. Harlan o corrige com gesto, realinhando a linha. O rádio, bateria em 25%, recebe fragmento de ordem. Manter defesa. Ignora a ameaça acumulada. No vale, alemães consolidam posições devagar, informações incompletas atrasando o contra-ataque. O pelotão enterra cartuchos gastos na lama, conservando recursos, enquanto o frio penetra ossos, retardando reações. Às 22h35, o nevoeiro no Ponto Bravo densifica para 10 metros de visibilidade, geada endurecendo nas valas rasas, onde os homens da 8ª Companhia se agacham.
Temperatura em 3 graus Celsius. Vento fraco, mas constante das copas dos pinheiros. Solo congelando nas bordas expostas. O tenente Elias Crow verifica o fuzil M1 Garand. Cano limpo de lama recente, munição restante em 12 cartuchos por arma no primeiro pelotão. Sargento Harlan ajusta a posição de um sentinela no flanco sul. Toque no braço, sinalizando realinhamento lento. O mensageiro enviado às 22h15 não retorna até 22h40. Crow consulta o mapa, traçando rota possível com dedo enluvado, mas sem sinal visual no escuro. Decisão tomada. Harlan envia segundo homem para a busca, partindo sozinho com bússola e sinal de assobio como código. O segundo mensageiro desce o morro às 22h42. Passos cautelosos na inclinação, desaparecendo no nevoeiro sem eco imediato. Os sentinelas dobram atenção ao sul, rifles apontados para baixo, dedos rígidos testando gatilhos. Às 22h48, sons de motores diesel recomeçam no vale, agora a 250 metros estimados. Ronco irregular, sugerindo veículos atolados em lama semi-congelada. Crow sinaliza contenção. Homens se imobilizam nas valas. Respirações superficiais, abafadas pelo colarinho das jaquetas. Um soldado no centro move-se para ajustar o elmo, pedra solta rolando 5 metros. O ruído cessa, mas Harlan o puxa de volta com gesto, reorganizando o flanco em silêncio. Os motores avançam devagar, pausando a cada 50 metros, possivelmente por falta de coordenadas precisas no comando alemão. O primeiro contato visual ocorre às 22h55. Binóculos de Crow captam silhuetas vagas a 100 metros. 2 Half-Tracks Zint KFZ 251 emergindo do nevoeiro, faróis apagados, tropas desmontando em grupos de 4, intervalos irregulares. Nenhum fogo imediato. Os alemães varrem o terreno com lanternas baixas, feixes cruzando sem padrão. Erro de comunicação evidente por sobreposições de luz. O pelotão reage com fogo supressivo mínimo. 2 disparos isolados de M1, balas impactando solo úmido 30 metros adiante, forçando a patrulha a se abaixar. Alemães respondem às 22h57 com rajadas de MP-40, tiros altos e dispersos, passando 40 metros à esquerda sem acertos. Harlan arremessa a granada MK2 às 22h58, explosão abafada a 80 metros, solo tremendo levemente, fragmentos ecoando em árvores. Uma silhueta cai, grito curto cortado, o resto recua 20 metros, confusão em vozes alemãs ordenando cobertura inadequada. Silêncio segue por 90 segundos, fumaça de pólvora misturando-se ao ar gelado, reduzindo visibilidade para 8 metros. Crow ordena reposicionamento às 23h00. 4 homens arrastam-se 10 metros para a direita, valas improvisadas com cotovelos no solo congelado. Munição redistribuída em sussurros, contagem imprecisa forçando trocas lentas. Um pente cai na geada, recuperado com dificuldade. O rádio SCR-536, bateria em 20%, crepita fragmentos. QG questiona a atividade. Crow responde com coordenadas parciais, estática cortando antes de confirmação. Nenhum reforço imediato mencionado. Inteligência interpreta como distúrbio local. Às 23h05, segundo Half-Track avança isolado, motor rugindo mais alto por terreno irregular. Sentinelas reportam por gesto, tropas adicionais, cerca de 8, desmontando com metralhadoras leves, MG-34 montadas. Crow sinaliza espera. Pelotão se divide em pares, rifles apoiados em raízes, aguardando proximidade. Um homem tosse baixo no flanco esquerdo, som abafado, mas ecoando. Harlan o silencia com tapa no ombro, realocando posição desnecessária, que expõe brecha de 5 metros. O veículo para as 23h08, a 70 metros, farol, piscando uma vez por erro de operador. Revela contornos, canhão de 20mm apontado para o morro, mas sem disparo imediato, possivelmente aguardando sinal. Disparo americano às 23h09, rajada de Thompson de Harlan, 4 tiros atingindo o radiador, vapor subindo devagar.
Alemães reagem com fogo de MG-34, balas traçantes cortando ar a 50 metros, impactos em troncos próximos lascando casca. Um soldado americano é atingido no braço, queda silenciosa na vala. Parceiro o arrasta 3 metros para trás, curativo com gase congelada. Fogo cessa às 23:12, após 45 segundos. Inimigo recuando o veículo com guincho irregular. Aprendizado lento em flanquear. O pelotão conta baixas. Um ferido leve, munição reduzida em 20% no segundo pelotão, cartuchos gastos enterrados na geada. Crow anota no caderno páginas rígidas pelo frio, descrevendo posições inimigas como concentração parcial, sem coordenação total. Um soldado move-se para verificar o ferido, passos arrastados, criando ruído extra. Harlan corrige, fragmentando o movimento em pausas. Às 23:18, patrulha alemã retorna a pé. 12 silhuetas aproximando-se em linha irregular, lanternas apagadas após lição anterior. Vozes em alemão ecoam baixas, discutindo terreno desconhecido, atraso por mapas imprecisos. Crow ordena fogo controlado às 23:20. 3 disparos de M1 por par, balas impactando o solo a 40 metros, forçando dispersão. Inimigos respondem com granadas Steel Hand Granate. Explosões a 60 metros desviadas pelo relevo, solo tremendo sem baixas americanas. Silêncio retorna às 23:23, patrulha recuando desordenada, um homem deixado para trás gemendo baixo. Harlan envia par para verificação às 23:25, retornando às 23:28 com prisioneiro ferido no joelho, interrogado em sussurros. Confirma elementos da 5ª Panzer, mas sem detalhes de força total. Informação fragmentada por fadiga. O prisioneiro é amarrado na retaguarda, gaze no ferimento endurecendo. Rádio acionado às 23:30, relatório parcial enviado. QG responde com manter observação, subestimando acúmulo como movimento rotineiro. A noite avança às 23:35, temperatura em 4 graus, geada cobrindo rifles e elmos, travas testadas devagar para evitar rangidos. Um soldado no flanco direito treme visivelmente, mãos rígidas forçando erro em recarga. Parceiro assume posição, movimentação inútil retardando rotação. Sons de veículos persistem ao sul, mas pausados. Inimigo consolidando devagar, com comunicações confusas, sem avanço coordenado. Às 23:42, terceiro contato. Clarão de artilharia a 300 metros, projétil caindo 150 metros à esquerda, explosão abafada, erguendo terra congelada. Crow grita dispersão. Homens rolam para lados, valas rasas inadequadas contra estilhaços. Segundo tiro às 23:44 impacta 100 metros adiante, cratera rasa sem acertos diretos. Fogo cessa às 23:46, erro alemão por calibração imprecisa no nevoeiro. Pelotão reposiciona, 2 homens cobrem flanco exposto, arrastando-se na geada que corta joelhos. Munição agora em 8 cartuchos médios por fuzil, distribuição desigual causando pausas em trocas. Um soldado deixa cair granada no pânico, rolando 2 metros. Harlan a recupera, reprimindo com gesto. Rádio crepita às 23:50, bateria em 15%, fragmento de ordem para resistir até 0100, sem menção à ameaça crescente. Crow verifica relógio, mostrador fraco, enquanto homens revezam vigias em turnos de 10 minutos, movimentos lentos combatendo hipotermia. Às 23:55, patrulha inimiga avança novamente, silhuetas a 90 metros, agora em formação mais apertada, mas ainda irregular, lanternas mínimas. Vozes indicam hesitação, falta de informação sobre perdas anteriores. Crow sinaliza fogo supressivo às 23:57. Rajadas curtas de Thompson. 5 tiros desviando o avanço.
Alemães recuam às 23h59, fogo de resposta fraco com MP-40, balas passando altas por fadiga nos atiradores. Silêncio segue, pelotão contando impactos, nenhum ferido adicional, mas exposição prolongada retardando reações. O turno rotaciona a 00. 05 de 17 de dezembro, geada endurecendo ainda mais, um soldado tossindo ecoando baixo. Harlan circula, ajustando posições com toques, mas comunicação interna confusa por sussurros inaudíveis. No vale, alemães pausam consolidação, aprendendo devagar de erros, mobilizando apenas frações sem compromisso total. O pelotão enterra o prisioneiro em vala rasa para silêncio, curativos úmidos congelando enquanto o frio penetra, forçando decisões hesitantes em realocações. 00, 10, 17 de dezembro de 1944. Elevação do Ponto Bravo, setor leste de Bastogne, Bélgica. O tenente Elias Crow, agachado na vala central, fuzil M1 Garand apoiado no joelho direito, munição restante em 6 cartuchos. Temperatura em 5 graus Celsius, geada espessa nas bordas das valas, visibilidade limitada a 7 metros pelo nevoeiro persistente. Equipamento, rádio SCR 536, com bateria em 12%, granadas MK2, distribuídas em pares irregulares, binóculos embaçados pela condensação. Crow ajusta o colarinho da jaqueta, dedos rígidos escorregando no tecido congelado. Atrás dele, os 26 homens restantes da 8ª Companhia ocupam posições fragmentadas ao longo de 120 metros, valas rasas inadequadas contra o solo endurecido. O sargento Harlan circula pelo flanco sul, sinalizando rotação de sentinelas com toques no ombro. Um homem responde devagar, movimento desnecessário, expondo o braço por 10 segundos antes de se retrair. Nenhum som de veículos no vale, apenas o vento fraco nas copas, carregando ecos distantes de galhos. A 0015, o rádio crepita fracamente. Voz do quartel-general, distorcida, instrui. Intensificar observação sul. Relatar qualquer avanço. Crow confirma com código curto, microfone úmido apesar do frio. Harlan divide sentinelas em trios, intervalos reduzidos para 8 metros, rifles apontados para o declive. Um soldado no centro tosse baixo, som abafado mas propagando. Parceiro o silencia com gesto, realocando posição que cria brecha de 3 metros na linha. Sons de passos irregulares ecoam a 00. 20 do sul, a 80 metros estimados, sugerindo patrulha alemã de 8 a 10 homens, formação solta por falta de visibilidade. Crow ergue o punho, congelando o pelotão. Lanternas inimigas piscam brevemente, feixes cruzando sem coordenação, revelando silhuetas paradas a 60 metros. Decisão. Fogo supressivo mínimo. Harlan inicia com 2 rajadas de Thompson, balas impactando solo congelado 40 metros adiante, forçando a patrulha a se abaixar. Resposta alemã, tiros isolados de MP-40, passando 30 metros à direita, sem acertos por mira imprecisa no escuro. Silêncio segue por 50 segundos, fumaça de pólvora dissipando devagar. O pelotão reposiciona. 3 homens arrastam-se 5 metros para cobrir a brecha, cotovelos cortando geada. Munição contada em sussurros, redução para 4 cartuchos médios por fuzil. Trocas lentas por mãos trêmulas. Um soldado deixa cair o pente na vala, recuperando-o com esforço, ruído metálico ecoando baixo. Rádio acionado a 00. 25. Relatório parcial enviado, estática interrompendo. QG responde com confirmar posição, ignorando escala da ameaça. A 0028, segundo grupo alemão avança, silhuetas a 70 metros, agora com apoio de MG-34 portátil. Fogo sustentado curto cortando o ar a 50 metros. Impactos lascam raízes próximas, solo tremendo levemente. Crow ordena dispersão. Homens rolam para lados, valas rasas enchendo de geada solta. Resposta: granada
MK2, arremessada por sentinela no flanco, explosão a 55 metros, desviando o ninho de metralhadora por 15 segundos, grito isolado ecoando, inimigo cessa fogo a 00. 30, recuo desordenado, voz em alemão questionando flancos expostos. O pelotão reage com realocação. 2 homens cobrem o sul, arrastando-se na barriga, rifles engatilhados devagar. Fadiga causa erro. Um soldado move-se desnecessariamente para verificar munição. Galho estalando a 10 metros. Harlan o puxa de volta, fragmentando o movimento em pausas. Nenhum avanço inimigo imediato. Alemães pausam para reagrupar. Comunicações confusas, evidentes por intervalos longos entre comandos. A 0035, motores diesel roncam novamente no vale, a 200 metros. 2 Half-Tracks Sinkekefze, 251, avançando em linha irregular, rodas rangendo na geada. Crow sinaliza observação. Binóculos varrem contornos, tropas desmontando em grupos de 5, metralhadoras leves posicionadas sem cobertura adequada. Um veículo atolado para 150 metros, guincho ativado por erro de motorista, revelando posição por ruído excessivo. Disparo americano a 00. 37, rajada controlada de M1, 3 tiros atingindo pneu, veículo imobilizado com vapor subindo. Alemães respondem a 00, 38 com fogo de MG-42, balas traçantes altas por calibração apressada, passando 40 metros acima. O pelotão se abriga, impactos próximos erguendo fragmentos de gelo. Harlan arremessa segunda granada às 00. 39, explosão a 100 metros forçando desmontagem caótica, 2 silhuetas caindo sem grito audível. Fogo inimigo enfraquece a 00. 40, recuo parcial, aprendizado lento em usar terreno para flanco. Silêncio retorna por 30 segundos. Pelotão contando. Um ferido no flanco esquerdo por estilhaço. Curativo improvisado com ataduras congeladas. Arrastado 4 metros para trás. Reposicionamento às 00. 42. 4 homens avançam 15 metros downhill em pares, ocupando vala abandonada alemã, rifles apontados para o veículo atolado. Munição agora em 2 cartuchos por fuzil no centro, distribuição desigual, causando hesitação em trocas. Um soldado tosse durante o movimento, som propagando. Parceiro o cobre com corpo, pausando avanço por 20 segundos. Rádio crepita às 00. 45, bateria em 8%. Fragmento de confirmação recebida. QG ordena manter pressão, subestimando concentração como distração noturna. Às 00:47, terceiro half-track emerge, a 120 metros. Canhão de 20 mm virado para o morro, mas sem disparo por falha em mira noturna. Patrulha de infantaria segue. 15 homens em formação aberta, lanternas mínimas revelando caminhos. Crow ordena fogo coordenado a 00. 48, rajadas curtas de Thompson e M1, 5 tiros por par, impactando o solo a 60 metros, forçando dispersão. Resposta alemã. Granadas Steel Hand Granate arremessadas a 00. 49, explosões a 70 metros desviadas pela inclinação. Solo tremendo sem baixas diretas. O avanço americano continua a 00. 50. Os 4 homens na vala avançada disparam isolado, atingindo o half-track em motor, fogo iniciando devagar na geada. Inimigo reage com pânico, MG-34 varre área, mais alto por confusão em comandos, balas passando 50 metros à esquerda. Silhuetas recuam a 00. 52, veículo em chamas iluminando parcialmente o vale, revelando trilha principal exposta. Pelotão principal desce 10 metros, ocupando posições inimigas abandonadas, botas rangendo na geada. A 00:53, artilharia alemã dispara. Projétil cai 200 metros atrás. Erro por coordenadas imprecisas. Explosão abafada erguendo neve fina. Segundo tiro a 00:54 impacta 150 metros à direita. Cratera rasa sem acertos. Fogo cessa a 00:55. Atraso em recarga sugerindo bateria remota subnutrida. O pelotão avança mais 20 metros a 00.
56, agora controlando 50 metros da linha sul, rifles apontados para o vale. Um homem tropeça em raiz congelada, caindo de joelhos. Parceiro o levanta devagar. Movimento inútil expondo o flanco por 5 segundos. Comunicações internas confusas a 00. 57. Sussurros sobre munição escassa causam pausa. Um flanco direito realocado errado por sinal inaudível. Alemães recuam desordenados a 00. 58. Voz ecoando ordens fragmentadas, mobilizando apenas 20 homens adicionais sem tanques pesados. O avanço para as 00. 59. Pelotão ocupando a brecha de 100 metros na linha inimiga. Valas tomadas com rifles apoiados em sacos de areia abandonados. As 01. 00. Silêncio pesado no ponto bravo estendido. Os 25 homens restantes consolidam posições, fadiga retardando escavações, geada cortando mãos nuas. Relatório final no rádio, bateria esgotada. Brecha confirmada, mas QG registra como ajuste tático menor, mal interpretando o colapso parcial da frente alemã na época.